Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a começarmos a nos preparar de uma forma mais intensa para o domingo da Páscoa, para a celebração também da Vigília Pascal. Nós temos ainda 3 fins de semana da Quaresma, contando a partir de hoje o primeiro, o segundo e o terceiro. E a partir do Evangelho de hoje nós vamos ouvir 3 símbolos que são muito próprios da Quaresma, que são muito próprios da ressurreição de Jesus, que são muito próprios da Páscoa. Normalmente, principalmente nas comunidades antigas, a missa da vigília era a missa onde os adultos eram batizados. No começo do cristianismo, devido à maioria das pessoas serem pagãs, os adultos eram batizados e nós não tínhamos tantas crianças. Porém, normalmente, toda a família era batizada. Então, na celebração da Páscoa, era um momento de grande alegria, era um grande momento de festa. E 3 símbolos, a partir do Evangelho de hoje, vão nos mostrar que a Páscoa está chegando. O Evangelho de hoje nos fala sobre a samaritana, nos mostra o símbolo da água. No próximo domingo nós vamos ouvir o Evangelho do cego de nascença, onde Jesus cura aquele homem que não enxergava. Nós vamos observar o símbolo da luz. E no terceiro domingo, a partir de hoje, no terceiro domingo nós vamos ver a ressurreição de Lázaro. Então nós vemos o sinal da ressurreição. Hoje nós falamos sobre a luz. No próximo domingo hoje falamos sobre a água. No próximo domingo falaremos sobre a luz. E depois falaremos sobre a ressurreição. Para dizer a cada um de nós, Jesus está vivo. Mas nós queremos nos preparar de uma forma cada vez mais intensa e profunda para celebrarmos a sua ressurreição. O Evangelho de hoje é um texto belíssimo. O Evangelho de hoje nos conta a história da samaritana. O Evangelho de hoje é o maior diálogo que Jesus tem na Sagrada Escritura. Jesus se aproxima de uma mulher e no meio do Evangelho, nós lemos hoje a versão breve, no meio do Evangelho Jesus pergunta a ela, onde está o seu marido? Então ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus diz, você não tem marido porque o que você tem agora não é seu. Você já está com um 6º marido. É como se ela estivesse no 6º casamento. Era uma mulher adúltera. Na Sagrada Escritura o número 6 significa imperfeição. Jesus está dizendo que ela vivia de uma forma imperfeita. O 7º marido que ela teria seria o próprio Deus. A perfeição que ela estava buscando nas coisas do mundo, nas coisas passageiras, ela encontraria apenas em Deus. E quando Jesus encontra com esta mulher, e o texto também traz outro detalhe belíssimo, o texto diz que Jesus senta. Jesus se sentando, Jesus mostra que este Evangelho, que neste diálogo, Jesus, ele teve uma profunda paciência com aquela mulher. É um texto que em vários detalhes vai nos dizendo aquilo que é a sede do coração humano e aquilo que Deus deseja dar a cada um de nós. Primeira sede daquela mulher, ela tinha sede de água. Uma sede de coisas naturais, de coisas que nós precisamos para sobreviver. E veja, o texto diz que aquela mulher, ela foi ao poço meio-dia. Não sei se alguns viveram isso, mas as pessoas mais antigas precisavam buscar água no poço. Muitos lugares no Brasil, principalmente em lugares mais secos, em lugares mais humildes, até hoje tem muitas pessoas que vão buscar água no poço. Normalmente, qual o horário que as pessoas buscam água no poço? As pessoas buscam bem cedo, logo de manhãzinha ou no fim da tarde, porque o sol não está tão quente, a temperatura é mais agradável. Aquela mulher, ela foi buscar água meio-dia, porque ela tinha vergonha. Ela foi buscar água meio-dia, porque a vida que ela vivia, ela precisava viver escondida das pessoas. Veja, o Evangelho de hoje é um grande momento onde Jesus mostra que ele veio para todos. Os judeus não se davam com as samaritanas, com os samaritanos. Jesus passa pela Samaria. Normalmente um homem não podia ficar em lugar público conversando com uma mulher que não fosse a sua esposa. Jesus senta na beira de um poço e conversa com aquela mulher.
Normalmente uma mulher que era adúltera, ela não devia conversar, dialogar com nenhuma outra pessoa, ela deveria ser apedrejada. E Jesus novamente faz um grande gesto de inclusão e conversa com aquela mulher e resgata a sua dignidade. Vamos ver como que esse diálogo vai acontecendo. Primeiro, o diálogo acontece a partir de Jesus ajudando aquela mulher a saciar ou refletindo sobre aquela sede humana. Eu tenho sede, eu quero água. Era uma sede humana. Então Jesus continua o diálogo e diz: se você soubesse com quem você fala, então Jesus pede: eu também tenho sede. E aqui tem um encontro de duas pessoas que tinham sede. Ela tinha sede de água humana, Jesus tinha sede da conversão, da transformação do coração daquela mulher. Então Jesus começa a conversar com ela sobre aquela água humana. E depois Jesus entra profundamente no coração dela e começa a conversar sobre uma sede que o ser humano tem, é uma sede muito mais profunda. Jesus disse: se você soubesse aquele que lhe pede água, ele tem água viva. E depois de beber esta água, você não terá mais sede. E ela diz: Senhor, eu quero desta água. Jesus mostra para aquela mulher, e Ele mostra a cada um de nós, que o ser humano ele tem uma sede muito mais profunda no coração dele do que as sedes das coisas passageiras. Nós temos sede, nós temos desejo de coisas humanas e coisas da terra, que são coisas naturais e muitas vezes são importantes. Nós temos sede de ter uma vida digna. Nós temos sede de sermos bem tratados. Nós temos sede de termos uma vida onde nós temos o necessário para viver. Mas existe uma sede no coração humano, que é a sede de Deus. E essa sede só pode ser saciada pelo próprio Deus. E como dizia Santo Agostinho, o nosso coração está inquieto antes de nos encontrarmos com Deus. E apenas depois de nos encontrarmos com Ele, nosso coração ele ficará saciado, nosso coração ele terá paz. Em um evangelho tão belo como o evangelho de hoje, Jesus nos ajuda a continuarmos nos preparando bem para a Páscoa. E Jesus nos ajuda a recordarmos para nós mesmos que a sede, que o desejo mais profundo que nós temos, apenas Ele pode saciar. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos ajude, a exemplo desta mulher samaritana, a passarmos tempo com Ele, a gastarmos tempo com Ele, a dialogarmos com Ele. O Papa Francisco, quando refletia sobre o sacerdócio, dizendo aos padres, ele dizia que uma das grandes razões, em muitos lugares do mundo, da crise do sacerdócio, não é porque muitos padres, e aqui estou me incluindo porque eu também sou padre, o Papa Francisco dizia, uma das razões que existe crise no sacerdócio, uma das razões que existe crise na vida religiosa, existe também nos casamentos, mas uma das razões que existem não é a preguiça dos padres. Muitas vezes os padres, eles trabalham muito para Deus, mas eles não ficam com Deus. Nós fazemos para o Senhor das coisas e não ficamos com o Senhor das coisas. Queridos irmãos e irmãs, se nós não rezarmos, se nós não tivermos momentos em silêncio, sozinhos com Deus, nós viraremos ativistas religiosos. Momentos de silêncio com Deus. Durante a semana, uma das coisas que eu mais gosto, que toca mais o meu coração de padre, é quando, muitas vezes, vindo à tarde para atender confissão, ou vindo para resolver alguma coisa aqui na sacristia, às vezes buscando Eucaristia para entregar para um doente, eu percebo alguns de vocês, eu percebo alguns católicos sozinhos rezando na igreja. Querido irmão, querida irmã, a missa dominical é fundamental. A missa fundamental é o básico, mas chega um momento que a nossa alma ela vai pedir mais. Separe, escolha, se organize para que durante a semana você tenha alguns momentos sozinhos com Deus. Eu acho que vocês percebem, uma expressão talvez brasileira, uma pessoa raquítica. O que é uma pessoa raquítica? Uma pessoa raquítica é uma pessoa desnutrida, uma pessoa sem alimento. Nós não podemos ser raquíticos espiritualmente. A nossa alma, ela precisa se alimentar. E existe
algo na nossa vida que só nós podemos fazer por nós. É o salto da fé. Todos nós precisamos dar um salto na fé. Todos nós precisamos de dinheiro, precisamos de roupa, precisamos de amigos, precisamos de atividades sociais, mas existe um convite que Deus faz e só nós podemos resolver, só nós podemos responder, que é dar um salto na fé. Esse salto na fé significa: Senhor, eu confio. Senhor, eu acredito. Senhor, a minha vida está unida a Ti. Nós temos algumas crianças, mas agora principalmente aos adultos. Um poço seco, não sai água. Uma alma sem Deus não terá esperança, não terá alegria. Uma alma sem Deus, aos poucos ela vai perdendo o seu sentido de viver. Tenha momentos com Deus. Muitas vezes sozinho na sua casa, muitas vezes aqui na Capela do Santíssimo, ou até mesmo na igreja. Dobre os seus joelhos, converse com Jesus, diga assim: Senhor, a exemplo desta samaritana, eu quero passar alguns momentos convosco. Nós temos aqui os seminaristas, possivelmente eu já disse a eles, me recordo quando eu estava no seminário, uma das coisas que me sustentou na vocação, uma das coisas, um dos comportamentos, uma das atitudes que me ajudou muito a chegar no sacerdócio. Muitas vezes, principalmente nos primeiros anos de seminário, quando chegava à noite, morava no corredor da capela, eu ia para a capela, dobrava os joelhos e dizia: boa noite, Jesus, eu te amo. Boa noite, Jesus, eu estou aqui. Aquilo foi criando dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa limitada, sou uma pessoa imperfeita, eu sou barro. Nós trazemos um tesouro em vaso de argila. Principalmente o sacerdócio. O sacerdócio é um mistério ambulante. O sacerdócio é um mistério ambulante. O sacerdócio é um milagre ambulante. O padre, ele tem o poder de perdoar os pecados. O padre tem o poder de levar alguém para o céu. Então é um mistério ambulante. Mas nós trazemos esse mistério em vaso de barro. O sacerdote é limitado. O sacerdote, ele tem tristeza. Às vezes eu choro. O sacerdote tem medo. O sacerdote tem insegurança. Às vezes eu vejo situações na minha família, principalmente às vezes de problemas físicos, que eu fico preocupado. Às vezes eu penso: será que não é hora de eu voltar para casa para ajudar mais o meu pai e minha mãe? Eu não estou sendo omisso? Então eu tenho problemas como vocês, eu tenho tudo isso. Mas a vida de oração, principalmente no seminário, me ajudou a fortalecer, a moldar o meu coração, que nos momentos que vêm as crises, as dores, elas me balançam, elas me chacoalham, mas elas não me derrubam. Não me derrubam, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Isso não é um ato racional, isso é graça de Deus. E a graça de Deus é concedida àqueles que pedem. Querido irmão, querida irmã, participar da missa todos os domingos é lindo, é fundamental. Aqueles que nos acompanham agora através da TDM, o senhor, a senhora que está na sua casa, que acompanha a missa no sofá da sua casa. Se o senhor ou a senhora não é enfermo, não tem um problema muito grave de saúde, nós lhe convidamos, todos aqueles que estão aqui, venha para a igreja. A casa de Deus é a igreja. O local que o católico deve participar da missa é na igreja. Essa não é uma crítica do padre, esse é um convite de um pastor, é um convite de um pai espiritual que tem saudade, que deseja que você venha participar da mesa do céu, receber o próprio Cristo na Eucaristia. E a nós que estamos na missa, querido irmão, querida irmã, a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma, ela tem sede do céu. A nossa alma, ela tem sede da eternidade. Por isso, crie no seu coração, crie nos seus hábitos, crie na sua rotina meios para você, para o senhor, para a senhora ser amigo de Jesus. Só Deus, eu ouvi essa música no seminário, marcou também muito a minha vida. Só Deus não vai embora. Um dia o pai e a mãe vão embora. Um dia os melhores amigos vão embora. Um dia o padre, o bispo, o papa vai embora. Um dia os filhos vão embora. Só Deus não vai embora.
Quem estiver com Deus estará acompanhado, quem não estiver com Ele ficará sozinho. Querido irmão, querida irmã, o maior investimento que você pode fazer na sua vida é o investimento na sua fé. Porque no momento que você tiver um pai e uma mãe com câncer, no momento que você for traído por uma pessoa que você ama, no momento que você se sentir rejeitado, nada que você construiu de humano, nada que você construiu de temporal, nada que você construiu numa conta bancária, dará água e força para você ficar em pé. A força, ela vem de Deus. O padre ensina para as crianças, eu ensino também para os adultos. Missa, o que é missa? Missa é dizer assim para Jesus, missa é ato de gratidão. Missa não é compromisso. Missa não é um filme que eu assisto no cinema e eu digo, gosto, não gosto, é bom ou não é. Missa é uma necessidade. Missa é eu devolver um pouco para Deus daquilo que eu recebo. Missa é sinal, essa é uma definição linda, missa é sinal de gratidão. Uma das coisas mais tristes, um dos comportamentos mais feios, pais ensinem os filhos, avós ensinem os netos. Um dos comportamentos mais feios que existe no ser humano é a ingratidão. A ingratidão é um dos sentimentos mais feios que existe. Às vezes eu vejo crianças pequenas humilhando o pai, humilhando a mãe, porque o pai e a mãe não têm estudo, porque o pai e a mãe é simples. Se não fosse a simplicidade do seu pai e da sua mãe, que muitas vezes trabalharam com as mãos calejadas, você não chegaria onde você chegou hoje. Então a gratidão é um dos gestos mais lindos. Gratidão ao pai, à mãe, gratidão às pessoas que nos ajudaram. Uma pessoa que é ingrata, a vida devolve o que ela merece receber. A vida devolve. No Brasil nós dizemos assim, faz aqui, paga. Faz aqui, paga aqui. A vida devolve. A vida é justa. A vida devolve. Deus tem a sua sabedoria. Gratidão uns aos outros, mas principalmente gratidão em relação a Deus. O que é a missa? Missa é dizer assim a Jesus. Jesus, eu tenho recebido muito. Por exemplo, um cantor poderia dizer, eu canto bem. Nós temos nosso coro, não é... Graças a Deus temos um coro bonito, mas, por exemplo, um cantor dizendo, eu canto bem, eu tenho uma voz boa. Quem te deu a sua garganta? Onde você comprou a sua língua? Que lugar que tem para comprar uma diferente? Eu sou um grande jogador de basquete, tenho 2 metros. Quem deu a sua perna? De onde que a sua perna veio? Eu tenho uma grande capacidade de fazer negócios econômicos, tenho uma grande capacidade de desenvolver projetos, de defender causas jurídicas. Quem colocou os neurônios no seu cérebro e colocou tudo para funcionar? Você comprou onde? Vem de Deus. Vem de Deus. A missa, se eu fosse embora hoje para outra paróquia ou qualquer coisa, se vocês entendessem isso, já teria valido a pena a minha missão em Macau. A missa é dizer a Jesus, Jesus, eu estarei lá das 11 ao meio-dia ou meio-dia e 10 para agradecer por aquilo que eu tenho. Missa é quando alguém faz um bem para nós humano, um gesto de agradecer é muito simples, começa com a palavra ó. Quando alguém faz quando alguém faz algo para nós, o que nós dizemos, começa com obrigado, ótimo, gratidão. Para nós agradecermos a Deus, qual que é o gesto? Começa com M, como que nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz por nós? Começa com M, isso, missa, é isso. Não gosto do padre. Tranquilo, vai para outra paróquia. Não gosto da língua, tranquilo, vai para outra. Quem tem um problema de saúde vai para Hong Kong, vai para as Filipinas, então pega um voo, vai para as Filipinas, vai para Hong Kong, mas não dá para ficar sem missa. Não dá. Um católico que não participa da missa, ele é ingrato em relação a Deus. É isso. Aqui existe uma diferença entre uma criança e um adulto. Qual que é a diferença entre uma criança e um adulto? Como você sabe que alguém amadureceu? A criança, ela faz o que ela quer, o adulto faz o que é certo. Essa é a diferença. Não é barba branca, não é cabelo branco. Tem muita gente de cabeça branca que ainda é criança, não assume suas responsabilidades, é uma criança. Pensa só em si, é uma criança. Vive fazendo só os seus gostos, isso é uma criança. Quando que uma pessoa se torna adulta espiritualmente? Quando ela faz aquilo que precisa. Querido irmão, querida irmã, diga assim para Jesus nesta missa de hoje: Senhor, eu quero ser grato por aquilo que eu recebo.
Por isso que os pais e as mães e os catequistas também precisam ensinar as crianças. Você gosta da missa? Não. Ah, padre, eu estou errado porque eu não gosto da missa? Não, não está errado. Não está errado, não tem problema nenhum não gostar. Gosto é sentimento, mas vai sofrer. Se gostar, vai sofrer menos. Gostando ou não gostando, é aqui, lugar do católico. Isso se chama, começa com G, isso se chama gratidão. Gratidão a Deus. Aqui nós vamos separando os meninos dos adultos. Aqui nós vamos separando as crianças dos adultos. Um adulto, para a sociedade, é alguém que é grato e agradece por aquilo que fizeram por ele. Um adulto na fé é alguém que agradece a Deus. E em alguns momentos nós vamos percebendo que é possível dar um salto um pouco acima desse apenas de participar da missa. Também ter os nossos momentos de espiritualidade e de profundo encontro com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos ajude, que estas palavras entrem no nosso coração, entrem na nossa alma e nós jamais esqueçamos aquilo que ouvimos e aprendemos no dia de hoje.